Olá, meus queridos alunos, vocês estão bom, né? Hoje a nossa aula vai ser sobre VirtualBox. Então, na última aula a gente viu a importância de se utilizar o Linux e etc. Como eu utilizo o sistema operacional Microsoft Windows, nós vamos instalar uma VirtualBox para emular uma máquina Linux. Então, o que a gente vai fazer? Nessa aula a gente vai instalar por completo uma VirtualBox, né, que é a aplicação. Depois a gente vai colocar uma imagem de uma versão Linux nessa VirtualBox, criar uma máquina virtual e depois a gente vai utilizar ela. Então, quais são os passos para a gente fazer isso? Primeiro, nós vamos no Google e vamos procurar por VirtualBox. O primeiro item que aparecer, a gente vai clicar nele. E aí tem a opção de download, então download VirtualBox 7.0, a gente vai clicar nesse botão. E aqui ele está, além de dar algumas informações, ele está falando qual que é o nosso host. O host é a máquina que a gente está utilizando, que a gente quer instalar essa VirtualBox. No meu caso, como eu disse, estou utilizando o Windows, a gente clica aqui e ele já vai fazer download para a gente. Uma vez que esse download foi concluído, ali só meu antivírus fazendo uma checagem. Uma vez que esse download foi concluído, a gente pode executar o VirtualBox. Aqui ele deu só uma mensagem falando que essa aplicação vai fazer alterações no meu computador. E aí eu apertei aqui, tudo bem. Bom, depois a gente vai aqui em Next, eu vou instalar de forma padrão, não vou alterar onde os arquivos vão ser criados, etc. Então vem aqui em instalar. Bom, então só reforçando enquanto instala. O caminho aqui a gente quer rodar um Linux, né, uma versão Linux, então a gente está instalando essa VirtualBox. Para isso a gente vai precisar de uma imagem, então enquanto ele está instalando, acabou que ele já concluiu a instalação. Enquanto ele está instalando ou executando, a gente precisa de uma imagem de um sistema operacional, de uma versão Linux. Para isso, a gente pode até tentar criar uma versão aqui. Vou colocar Vale Cursos. A imagem a gente não selecionou nenhuma. A versão do Linux, né? A gente vai escolher tipo Linux. E aí vai ter várias opções aqui. Então, Windows 2, Arch Linux, Debian, que é bem conhecido, Fedora, enfim, tem diversas versões aqui. E não tem o Mint, que é, como vocês viram no último vídeo, uma versão bem compacta que eu gosto de utilizar. Então, eu vou deixar aqui Other Linux, 64 bits, e vou para a próxima. A memória, eu vou colocar aqui em torno de 4 GB. CPU, vou deixar 3 CPUs. Vamos para o próximo. Aqui ele está perguntando quanto de disco que a gente quer colocar. A gente não precisa de muito. Vou colocar 4 também. Acho que 4 está de bom tamanho. A gente vai para a próxima. Aqui ele faz um sumário, né, um resumo das configurações que a gente escolheu. E vamos finalizar. Então, se você chegou nessa parte e tentar iniciar a sua máquina, você vai ver que ela vai dar um erro porque não existe uma imagem de uma versão do Linux. Vou deixar esse erro acontecer, só para caso vocês passem por isso, vocês sabem como resolver. Então aqui ele já está fazendo algumas configurações, estamos começando a sua máquina, estamos inicializando a sua máquina, mas olha só, ele não achou nenhuma mídia. Então tem algumas configurações que a gente precisa de fazer para dar sequência nessa instalação. Então eu vou fechar aqui, vou desligar a máquina, na opção de desligar a máquina. E aqui a gente vai procurar por Linux Mint. Pode colocar um VirtualBox. Bom,
acho que vai caber colocar um download aqui também para facilitar a nossa vida. Então aqui ele deu a opção para a gente da versão 21.2. Então aqui vão estar as versões, né, informações. Eu vou clicar aqui em download e aqui ele já está falando, ó, Linux Mint versão 21.2, Cinnamon Edition, o tamanho, né, quase 3 GB. E aqui estão os espelhos, de onde a gente vai fazer o download. Então, como é grande, esse download ele vai demorar algum tempo. Eu acredito que depende da sua internet, né? Mas ele vai demorar bastante tempo. Eu vou finalizar aqui, porque eu já fiz esse download sabendo que ia demorar para agilizar a vida de vocês. No meu caso, ele demorou cerca de 40 minutos para baixar. Bom, então, uma vez que a gente vai vir aqui em configurações. Então eu estou clicando aqui na máquina que eu criei, vou vir em configurações. O que a gente vai precisar de mudar? A gente vai precisar de mudar monitor, a gente não precisa. No armazenamento, tem essa controladora IDE, e aqui tem um vazio. Vocês podem ver que aqui tem um vazio. E aí a gente vai procurar onde que está essa versão. No meu caso, ela estava ali em downloads, né, que eu acabei de baixar. E está aqui essa versão. Bom, já selecionei. Deixa eu ver se tem mais alguma configuração interessante. Aqui. A gente não vai precisar de disquete, a gente não vai ter interface de disquete. Então a gente pode descer. Eu vou habilitar a rede, porque provavelmente a gente vai fazer alguma busca lá para mostrar para vocês que está funcionando. Então vou clicar aqui em OK. E agora eu vou novamente iniciar minha máquina. Então, se a gente fez o dever de casa, né, ele vai abrir para a gente e ele vai perguntar como que a gente quer inicializar. Então, normalmente, ele tem a versão padrão, ele tem um modo de compatibilidade, ele tem, aqui já apareceu, ó, o teste de memória e esse OEM install. Então, a gente pode escolher a primeira opção aqui mesmo, que então ele vai criar aqui. Esse processo geralmente ele é rápido, tá ali criando tudo. Apesar de ter aparecido uma mensagem ali, acredito que deu tudo certo. Fiz integração com o mouse, fiz integração com o teclado. Veio até com um ambiente aí, um som, já diz que está conectado. Então tá aqui a nossa máquina. Por exemplo, posso acessar aqui o Firefox, usei o Firefox, e ele vai abrir um navegador. E vamos ver se a gente consegue acessar a internet, aquela configuração. Então já estamos conseguindo acessar a internet aqui. Beleza. Quero abrir o terminal, ele já tem um atalho aqui. E se a gente aperta aqui nesse botão, ele vai dar as opções de quais são as aplicações que já foram instaladas, etc. Beleza? Então tá. É isso para essa aula. Agradeço vocês que curtem os nossos vídeos, que é inscrito no nosso canal. E se você ainda não é, dá essa oportunidade pra gente, dá essa chance pra gente, que eu acho que a gente vai conseguir surpreender vocês. É isso aí. Valeu!